Senhoras e senhores do Brasil inteiro, salve a todos com a paz de Cristo. Obrigado, você curtindo, você compartilhando. Quer me seguir nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo está aqui embaixo. É só ir lá e vocês vão saber de tudo. Ministro João Alexandre de Moraes, Alexandre o Grande, lá na Bíblia, lá na Bíblia, né? Esse aqui, ai, ai, ai. O YouTube avisou agora, vem para cá. Olha, o ministro, então, acaba de decidir sobre as cautelares de Bolsonaro. A gente estava esperando desde ontem, né? Só que foi decidido agora de manhã. Eu já tenho a decisão. O que que ele fez? Decretou a prisão? Aumentou? Diminuiu? Vai tirar a tornozeleira? O que que vai acontecer com o Jair Messias Bolsonaro, hein? Edivânia é aqui, Capixaba, vambora, Rafael também, Elisa. Eu vou ler a decisão do ministro, tá bom? O ministro deu uma recuada aí, hein? O ministro deu uma recuada aí, hein? José, não tomou mais aquelas decisões absurdas dele, não, hein? Tá com medo, homem. Vem pra cá, vem pra cá. Depois da decisão, Bolsonaro vai para a igreja. É isso mesmo. Nós vamos falar tudo para vocês. Vem para cá, tem muita coisa. Daqui a pouco nós vamos falar também de ontem. Nós mostramos ontem que foi cortado, né? A fala do Chiquini. Chiquini desceu o cacete, né? Que o Supremo ele tinha editado o vídeo da audiência. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? O judiciário fazendo isso, né? Aí, o Chiquini denunciou. E agora eles voltaram, depois da denúncia, o vídeo original. E vocês vão ver o que o Chiquini falou para o Xandão. E aí o pau quebrou. O Chiquini falou na cara dele, cadê as câmeras? 190. Quem comeu? Quem comeu as câmeras? Deixa o povo chegar, eu vou ler a decisão do ministro. Eu tenho a decisão aqui, tá bom? Fiquem tranquilos. Beleza, pessoal? Fiquem tranquilos. A decisão... Vamos lá. Vocês vão ver em instantes a decisão do camarada. Vamos ver aqui, então, o pau quebrando entre Chiquini e o ministro ao original. Esse aqui é o original, viu? Esse é o original, não é o cortado, não. Aqui, ó. A minha pergunta objetiva é: havia tropa de prontidão em loco? Havia. De prevenção? Veja bem. O Chiquini está perguntando ao G. Dias se havia alguém, tropa de prontidão. Isso é grave. Ó, o ministro está lá em cima, o primeiro, lá em cima. Estão servindo um cafezinho para ele lá, tá vendo lá? Olha lá, tem um garçom atrás dele servindo um cafezinho. Olha lá. A minha pergunta objetiva é: havia tropa de prontidão em loco? Havia. Ó. De prevenção Doutor, já respondeu, doutor. Não, excelência, a minha já pergunta respondeu, já é: tem quando os invasores chegaram... Doutor, quando os golpistas chegaram, porque não são vândalos, são golpistas condenados já. Quando os golpistas chegaram, as imagens são muito claras, o senhor deveria ter acompanhado. Mas qual a imagem, excelência? As 190 ou as duas fornecidas? Agora, hein? Ele vai fazer o quê, doutor? O quê? Ó, aqui, vamos lá. Doutor, como, doutor? Eu pergunto a Vossa Excelência, repita, quais doutor. Imagens? As imagens existentes. Aquelas que desapareceram ou aquelas disponíveis de forma seletiva? O senhor desapareceu com imagens? Eu não sou autoridade pública, não tenho qualquer responsabilidade sobre a guarda. O senhor está acusando alguém de ter desaparecido? Falei de forma genérica e não cheguei nessa pergunta ainda. Eu já estou oficiando o governador Tarcísio para informar das suas acusações de ontem. O senhor quer que eu informe mais alguma autoridade sobre suas acusações? É que a minha pergunta próxima ao general é quantas câmeras havia... Encerramos, general. Algum Mas por que fugimos desse esclarecimento? Algum advogado mais deseja fazer alguma questão? A Procuradoria deseja alguma questão? Ministro, pela defesa do coronel Marcelo Câmara, tenho perguntas. Só para esclarecer, o senhor cassou a minha palavra?
Por favor, esclarecer. cassei a palavra. Por favor. Caçou a palavra. Você está caçando a minha palavra? Cacei. E as câmeras? Cadê as câmeras, Galdino, hein? Cadê as câmeras, dona Silvana? O pau quebrou, hein? Vamos a 10 mil pessoas aí, vamos, por favor, aí, vamos chegar aí ao número grande de pessoas que eu tenho aqui agora, a decisão desse próprio ministro, a Jair Messias Bolsonaro. A pergunta que eu quero te dizer, Bolsonaro vai precisar, aliás, vai poder fazer lives? Sim ou não? Que eles já estão usando aqui, ó, eles já estão usando um papelão aqui, a forma de aqui, ó, estão usando um papelão aqui, ó. O presidente Bolsonaro, nós parlamentares, outros que ao longo do dia passaram aqui com ele para dialogar, planejar, nós tivemos que colocar aqui a sua réplica, porque ele não pode aparecer em redes sociais. Esta é a censura mais vergonhosa que já vimos no Brasil. Mas nós, parlamentares, conservadores de direita, que acreditamos em Deus, pátria, família e liberdade, nunca abandonaremos nosso presidente. Estivemos aqui o dia inteiro e nós vamos continuar ao lado do maior presidente da história do Brasil. Um abraço, presidente Bolsonaro. Viva o Brasil do verde e amarelo! Reaja, Brasil! Dia 3 nas ruas! Estamos juntos! Gostaram do Bolsonaro ali? Tamanho real? O que vocês acharam ali? Legal? Será que agora as entrevistas vai ser assim? Bolsonaro de papelão? Vou fazer um de cera. Vou fazer um de cera. Vamos lá. Eu vou ler agora para vocês, então, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que nós vamos explicar para vocês também como funciona agora, né? Vamos com calma nisso aí, porque o Bolsonaro tem que ficar alerta sobre isso, ok? Vamos lá. Moraes não determina a prisão do ministro, tá? Do Bolsonaro, tá bom? Mas eu vou ler aqui a decisão. Abro aspas. Efetivamente, não há dúvidas, isso é o Moraes falando, hein? Que houve descumprimento da medida cautelar imposta. Então, ele está falando assim, Bolsonaro descumpriu. Uma vez que as redes sociais do investigado Eduardo Bolsonaro foram utilizadas a favor de Jair Bolsonaro dentro do ilícito modus operandi, já descrito. Tá. Entretanto, eu estou lendo a decisão, hein? Entretanto, por se tratar de irregularidades isoladas, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, bem como das alegações da defesa de Jair Bolsonaro, da ausência de intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas. Então, aqui ele faz até um elogio a Bolsonaro, ó. Que Bolsonaro vem Bolsonaro vem cumprindo, né, as restrições impostas. Aqui ele fala aqui, ó, eu deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva. Ou seja, vai continuar como está. Eu não vou mandar prender. Advertindo o réu Bolsonaro. Olha aqui. Entretanto que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata e ele será preso nos termos dos artigos 312, parágrafo 1º. Vamos lá. Agora ficou claro para a gente. Tá? Agora ficou claro. Ele alega que Bolsonaro descumpriu, ele reconhece, porém, ele não vai decretar a prisão, porém, de novo,
Se houver qualquer outro tipo de descumprimento por parte dele, ele será preso imediatamente. O que a gente entende nessa nova decisão do ministro? A primeira decisão ficou meio obscura, a segunda complementou a primeira, e essa terceira veio para poder fazer um resumo de tudo. Então, a gente tem que juntar a primeira, a segunda e a terceira e fazer um resumo para vocês aqui, tá? Vocês estão curtindo aí? Estão compartilhando? Vocês conseguiram curtir? Conseguiram compartilhar? Tá? Nós temos daqui a pouco o índio da Argentina pedindo, pelo amor de Deus, hein? Nós temos um índio brasileiro, patriota na Argentina, pedindo socorro para poder comer, tá? Nós temos também aqui já agradecer muito vocês pela a mulher de São Paulo, ela já enviou para a gente nesse momento aqui, ó, o pagamento, viu, ao Moraes. Ela pagou o Moraes hoje o valor de R$5.000 aí, tá bom, pessoal? Vocês ajudaram e aqui está o pagamento, viu? Sistema do Depósito Judicial, tá bom? Vocês ajudaram, Tribunal de Justiça. Ela pagou, então, praça 15 de novembro, tá aqui. Ela pagou, então, R$5.000 que vocês ajudaram ela a pagar. Adriana, tá vendo aí, ó? Salvador Placido. Tá vendo? Tá pago aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Eu tô aqui fazendo o quê? Eu estou cumprindo com a obrigação que eu tenho de mostrar a vocês aí o valor que ela pagou à justiça, o Xandão. Beleza, pessoal? É dinheiro de vocês, a gente tem, tá? Tá? Que cumprir com as obrigações. Tô banindo aqui também mais um idiota aqui, petista aí, tô metendo cacete, tá bom? Vamos lá. Marcelo, o Bolsonaro vai poder dar entrevistas? Ontem tinha uns 20 lá na frente da... Tinha uns 20 ontem lá na frente do sede do PL, e tudo esperando essa nova decisão do ministro, né? Se prender, vai ferver, não é isso? Meu querido, ele não vai poder dar entrevista. Tá? Não pode. Bolsonaro está proibido de dar entrevista. Ele disse ainda, se você descumprir, dessa vez ficou meio obscuro, você não teve intenção, papapá. Tá? O que ele quis dizer com isso? Que o Bolsonaro, pessoal, ele falou ali e tal. Se ele chegasse para a câmera, aqui, ó, agora, aqui, ó, ele pegar aqui e falar assim, ó, olhando para a câmera aqui, qualquer vídeo, e postar, ou alguém postar, ele falar olhando para a câmera, ele será preso. Imediatamente. Tá? E Bolsonaro, através, né, Rondinelli, obrigado. E ele, depois de saber da decisão, ele fez isso aqui, ó, o Jair Messias Bolsonaro, fez isso aqui, ó. Decisão de Moraes sai no momento em que Bolsonaro seguia para a igreja, tá aqui, ó. O ex-presidente deixou sua residência nessa quinta-feira, 24, no Jardim Botânico, em Brasília, e seguiu até a Catedral da Bênção, em Taguatinga, em meio à decisão do ministro Alexandre de Moraes. O deslocamento aconteceu durante a decisão do ministro de negar a prisão. Moraes manteve as medidas cautelares impostas a Bolsonaro, como a tornozeleira eletrônica, e disse que não há proibição para que ele dê entrevistas ou faça discurso público ou privados. Então, não há proibição, ele disse aqui. Mas quem que vai confiar, né? Ele vai confiar nesse não há proibição? Tá. Então, tá bom. Tá aí. O ex-presidente foi alvo de operação, papapá e papapá e papapá. Tá? Aqui tá as proibições que ele, a defesa protocolou esclarecimento sobre possível descumprimento de medidas cautelares, né, impostas ali. E ele, mais uma vez, deixa ali
Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui que já tá aqui, já está surtindo efeito aqui a decisão. Vamos ver? Vamos ver? Aqui, não será preso. Essa informação acaba de chegar, essa informação que diz respeito à decisão de Alexandre de Moraes, após toda a discussão de se ele teria ou não descumprido medidas cautelares, ele que pediu ali, exigiu uma resposta da defesa de Jair Bolsonaro, que argumentaram dizendo: não compreendemos quais eram os limites exatos sobre comunicar-se, sobre se expor publicamente, sobre usar a rede social, mas ter ali a limitação de terceiros fazerem postagens. Portanto, temos, nesta manhã de quinta-feira, dia 24 de julho de 2025, a decisão de o ministro Alexandre de Moraes adverte Jair Bolsonaro, porém não vem acompanhada da decisão de prisão essa mensagem, porque estávamos aqui na dúvida, alguém que descumpre medidas cautelares, você tem como consequência a prisão, visto que essa pessoa não cumpriu uma medida que veio da justiça. Porém, estamos agora com a informação de que saiu a decisão de Alexandre de Moraes. Jair Bolsonaro não será preso por ter descumprido, e aí eu faço ressalvas nesse descumprido, porque esse descumprir, esse verbo gerou muitas dúvidas. Se Jair Bolsonaro teria de fato descumprido uma medida cautelar, você tem ali muita gente que foi totalmente contrária a essa interpretação dele ter descumprido uma medida cautelar. Quem é que nos traz essa informação? Luísa Martins. Apuração de Luísa Martins, nossa analista de política aqui da CNN Brasil, que nos conta a decisão de Alexandre de Moraes. E é por esse motivo que eu tive que ali mais rapidamente encerrar a entrevista com Ronaldo Caiado. Peço aqui desculpas ao governador por eu ter encerrado um pouquinho mais rápido, mas o motivo é essa notícia. E aí, temos inclusive o documento. Enquanto isso, Isabel Mega, deixa eu te ouvir, por favor, sobre essa decisão, enquanto a gente vai aqui... já temos. Temos o documento, porque, a gente tem a informação... E também já temos o documento que embasou os argumentos, então, da Justiça Brasileira para não ter havido um mandado de prisão preventiva contra Jair Bolsonaro. Isabel Mega, quero te ouvir, Larissa Rodrigues, Clarissa Oliveira. Eu vou inverter aqui e começar com a Larissa, porque ela já destaca para a gente uma parte. Por se tratar de irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento... até o momento, bem como das alegações da defesa de Jair Messias Bolsonaro, da ausência de intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva. É o que diz a página 7. Aliás, já tenho aí para você também uma página, hein, da decisão, e eu já passo para Larissa Rodrigues. Então, em decisão, referendada pela primeira turma do Supremo, em sessão virtual extraordinária, a que nós já acompanhamos, foram impostas algumas das medidas cautelares. Isso aí é a parte que diz das medidas que foram impostas na sexta-feira passada por Alexandre de Moraes, monocraticamente, que depois... também foi conferido na primeira turma, com exceção de Luiz Fux, o ministro, foi acompanhado pelos demais ministros. E ali, Larissa, no fim, em destaque, em negrito, o item 4, proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Larissa. Exatamente, Elisa. Então sai hoje, a gente até brincava mais cedo. Será que vai deixar para sair sexta-feira, né? Que as coisas costumam acontecer muito neste país. Já veio na sexta-feira. Dessa vez, o ministro Alexandre de Moraes poupou um pouco o fim de semana dos jornalistas. Mas vamos lá. Lendo aqui uma decisão de 7 páginas, estamos, como sempre, nessa força-tarefa. Enquanto eu vou falando, Isabel também está procurando outros pedaços importantes dessa decisão. Mas até agora, o que me chama muito a atenção, Elisa, é na página 7, ali no finzinho, se a gente conseguir espelhar, esse é um pedaço da decisão que eu até compartilhei com a gente aí no grupo, quando o ministro Alexandre de Moraes, então, fala em decisão tomada ali por Jair Bolsonaro, ao mostrar a tornozeleira, uma irregularidade isolada,
sem notícias de outros descumprimentos até o momento. Então ele fala, houve, né, por parte de Jair Bolsonaro, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, um momento que ele teria descumprido, mas de forma isolada, as medidas cautelares e as determinações por parte do ministro Alexandre de Moraes. E ele segue falando que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas, então, por isso, segundo o ministro Alexandre de Moraes, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva. A partir deste momento, então, não decidiu prender Jair Bolsonaro por aquele fato que, na opinião de Alexandre de Moraes, foi isolado na Câmara dos Deputados, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro mostra a tornozeleira e conversa com a imprensa. Mas tem um pedaço ali no final que é importante a gente destacar. Deixo de converter as medidas cautelares em prisão, diz Alexandre de Moraes, portanto, advertindo o réu que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata. Então, ele adverte Bolsonaro, não determina uma prisão nesse momento, mas diz que, se houver novo descumprimento, a conversão das medidas cautelares em prisão preventiva será imediata. Como se dissesse, não repita o que eu, Alexandre de Moraes, vi como um descumprimento das medidas cautelares, porque, num segundo momento, se voltar a não cumprir essas medidas, a prisão preventiva será determinada. Esse é o resumo até agora dessa decisão. Elisa. Tá aí, então. Se fosse eu, Bolsonaro, por hora, jamais eu iria dar qualquer tipo de fazer vídeo, etc e tal, né? Ele já falou ontem com os jornalistas, não posso falar de jeito nenhum, né? Não posso falar, porque pode ser ali uma armadilha, e ficou ainda, a decisão ainda, eu garanto a vocês que ficou ainda um pouco esquisita. Aqui está o vídeo de Bolsonaro, nesse momento, ele indo para a igreja, né? Nós temos aqui vídeo exclusivo aqui, ó. Ele saiu do carro agora, saiu do lado direito lá, ó. Entrou ali. Entrou ali. Moraes, de certa forma, elogia ele, né, Bolsonaro, porque está cumprindo rigorosamente as medidas. Nós vamos voltar em seguida falando mais sobre que agora tem Haddad falando sobre a negociação com Donald Trump. Haddad negociando com Donald Trump. Será que Donald Trump arregou? Olha isso aqui. O Brasil tem razão em querer sentar à mesa, mas que o tema está muito concentrado na assessoria da Casa Branca, entende? Daí a dificuldade de entender melhor qual vai ser o movimento de lá. Para haver acordo, precisa haver duas partes sentadas à mesa para chegar a uma conclusão. Então, não dá para antecipar um movimento que não depende só de nós. Em nenhum momento nós abrimos mão de conversar. Então, mas para ter um acordo precisa ter vontade recíproca. Ele disse o seguinte, o Haddad, que está muito concentrado dentro da Casa Branca, né? Dentro da Casa Branca, essa negociação, conforme o Eduardo já falou e o Figueiredo também. Não adianta ir para lá, tentar negociar tarifa, etc., tal, que não serão recebidos, né? Então, o Haddad acaba de dizer, então, confirmando isso, que está muito restrito a dentro da casa, e somente quem adentrar lá dentro, não é nem adentrar, né? É sentar com o homem, né? Para poder negociar. Diretamente, Donald Trump disse que quem negocia diretamente é ele, mas ninguém pode negociar essas taxas no Brasil. Então, ou anistia completa, Bolsonaro nas urnas e resolver o problema das próprias, senão nem eleição o Brasil vai ter, né? Nós temos mais informações aqui para vocês, e antes disso nós vamos mostrar também o índio lá na Argentina, tá pedindo ajuda a vocês aí. Olha o índio aí. Me chamo Rodrigo Pereira, sou mais conhecido como Rodrigo Carregang. E hoje é 23 de julho, meio-dia e pouco já. Tô passando aqui para pedir a sua ajuda.
aqui na Argentina as coisas não estão fáceis. No Brasil eu sempre corri atrás das minhas coisas, sempre tive as minhas coisas, nunca precisei de ajuda, mas aqui na Argentina tá difícil. Uso remédio para pressão alta, fluoxetina, mas aqui eu não tô conseguindo comprar porque não consigo arrumar serviço. De vez em quando eu consigo uns bicos, tipo como ajudante de pedreiro, e eu roço pasto também. Tipo, pego um serviço para roçar pasto e é isso. É assim. É isso aí. O índio pedindo ajuda a vocês, que tá, às vezes, trabalha de ajudante de pedreiro e roçando pasto. E não dá mal para pagar o aluguel, segundo ele. Está precisando de ajuda. Se você quiser ajudar o índio, aqui embaixo está a chave, senta o cacete, mais um patriota aí. Eu já sabia da existência desse camarada lá. Senta o cacete aí, vamos ajudar o patriota índio, tá? O Felipe Martins, pessoal, vai agora, hein? Vai ser ouvido nesse momento agora pelo ministro Alexandre de Moraes e o advogado Chiquini, mais uma vez, vai estar presente lá, hein? Vai estar presente lá, pode acontecer de novo o pau quebrando lá, hein? O pau quebrando lá novamente com Felipe Martins. Lembrando que nós temos já duas irregularidades, duas, tá? Uma, a entrada falsa do Felipe Martins lá, né? Lá nos Estados Unidos, e na audiência, de novo, né? Eu quero parabenizar a primeira pessoa que está aqui ajudando, é a dona Maria LM, Takeda. Eu acho que é japonesa também, né? Se não for índia aqui, né? Pelo sobrenome aqui, está colaborando para ajudar o índio. Manda aqui, nessa chave aqui, vamos ajudar esse índio que está precisando lá. Olha só, e nova decisão aqui, hein? Vamos ver aqui o Donald Trump agora, hein? Vamos ver que o bicho está pegando aqui. O presidente dos Estados Unidos mandou sinais negativos para Lula e deixou a equipe do presidente Lula ainda mais pessimista sobre a possibilidade, né, de uma revogação de 50%. Segundo assessores do presidente Trump, ele indicou que pretende realmente punir o Brasil, porque no campo econômico não há motivo para o país ser tarifado com a alíquota mais alta. Entenda aqui, vamos ver. Essa declaração de Trump mostra que o Brasil virou uma questão pessoal e política para o Trump. Isso, infelizmente, indica que a alíquota de 50% vai entrar em vigor, avaliou aqui um auxiliar de Lula, né? Lula perde as esperanças, então, de negociar. Enquanto isso, empurrado pelos ventos favoráveis de acordo comercial fechado para o Estado de Japão, a informação de que as negociações com Donald Trump, então, não tem como avançar. O sentimento no Palácio do Planalto, há 8 dias da entrada do vigor das tarifas, é de preocupação, porque o caso brasileiro está havendo uma mistura de componentes políticos e econômicos. Não fosse isso, o terreno para negociar estaria bem mais propício, já que os Estados Unidos, né, tem um super déficit com o Brasil aqui. Será que tem mesmo? A neta do Lula falou que tem, né? Será que é verdade? Diz que ela contou uma mentirada braba ontem aí, né? Eu nem vi ainda, nem assisti o vídeo dela ainda. E depois eu vou ver o que ela disse ali. Mais um pedacinho da decisão do ministro Alexandre de Moraes aqui, saiu para a gente aqui. Ele disse o seguinte, ó, que a justiça é cega, mas não é tola. Né? Ele disse aqui, como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a justiça, ela é cega, mas não é tola, escreveu Moraes na decisão, né? Segundo o magistrado, a prisão do ex-presidente não foi determinada por entender que Jair Messias Bolsonaro, ele cometeu uma irregularidade isolada, né? Isolada. Tá. O Bolsonaro vai poder fazer lives? Não. Né, pessoal? Não.
A decisão, ela fica ainda, né? Não é aquela coisa, né? Ó, tá. Chegou aqui mais uma decisão, então. Veja bem. Olha o que esse ministro não está ficando doido. Bolsonaro pode dar entrevistas agora. Eu vou colocar na tela, vocês vão ver. Acho que ele está ficando meio lelé. E aí, Marcelo, pode dar entrevista ou não pode? Pessoal, você que está ajudando aí o índio, muito obrigado, viu? A gente está passando um momento difícil, tomando remédio controlado, tá? Muito obrigado, você que está ajudando ele. Vou ajudar ele ainda hoje. Nosso canal nunca decepcionou. O índio precisa de ajuda. Vamos lá, eu vou tentar entender essa nova decisão do Moraes aqui, que parece que liberou ele para dar entrevista. Opa, peraí. Vamos lá, com muita calma. Moraes afirma que Bolsonaro pode dar entrevistas, mas sem rede social. Ué, peraí. Após resposta da defesa de Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes explicou: não há qualquer proibição para que Bolsonaro conceda entrevistas. Em decisão divulgada, Moraes negou a prisão dele, mas manteve. Uai. A dúvida da defesa é que o Bolsonaro surgiu após ele falar com a imprensa na saída da Câmara dos Deputados na última segunda-feira, onde participou de reunião convocada ali. O ex-presidente, então, explicou, né, falou sobre a tornozeleira e tal. Moraes ressalta que inexiste qualquer proibição de concessão de entrevistas ou discurso público ou privados. Porém, as entrevistas do ex-presidente não podem ser publicadas em redes sociais. Ué. Ué. Vocês entenderam isso, pessoal? Vocês entenderam isso? Eu falei ontem que o ministro precisava de uma camisa de força, né? Inclusive o Marco Aurélio também falou. Então, veja bem, o Bolsonaro pode dar entrevista, mas não pode ser publicado em rede social. Vocês entenderam a decisão ou não? Eu vou tentar explicar. Vocês entenderam aí ou não? Vamos lá. Dá o like aí, pessoal. Pelo amor de Deus. Tá deixando todo mundo confuso aqui. Veja bem. Pelo que eu entendi, é o seguinte. O Bolsonaro, por exemplo, ele está ali, por exemplo, na sede do PL. Tá ali. Aí ele vai sair, aí tá lá. Beleza. Aí chega aquele monte de repórter. Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Aí ele pode dar uma entrevista ali? Pode. Ele pode. Porém, aquelas pessoas que estão ali, elas não podem postar essa entrevista nas redes sociais. Aí eu pergunto, Moraes, como que ele vai proibir os caras ali, os repórteres, de publicar isso, o que ele falou? Então, a fala dele é só para eles ali, é só para os repórteres ali. E não pode ser transmitida. Aí você não pode assistir também. Eu não posso transmitir aqui de jeito nenhum, porque senão ele vai preso. Eu não vou fazer isso porque eu não quero a prisão dele. É impossível isso, gente. É melhor proibir logo. Ó, você está proibido de tudo, só respirar e pronto. Porque ele, desse jeito, vai ser preso. Não tem outra saída. Vai ser preso. Por quê? E os repórteres vão ficar fazendo o que lá também? E vai ouvir o cara ali e não vai poder postar nada. Ele vai fazer o que lá, os repórteres, lá na frente lá? Hã? Deu para entender, pessoal? Tá precisando de camisa de força esse ministro. Tá? É esquisito. Aqui, ó. Olha, ele fala aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Moraes afirma que Bolsonaro pode dar entrevistas, mas sem redes. Aí. O ministro
ressalta que inexiste qualquer proibição de concessão de entrevistas ou discursos públicos ou privados. Tá. Mas sem rede social. Hã? Aqui, ó. Não há qualquer proibição para que o ex-presidente conceda entrevistas. É em decisão divulgada hoje. Negou o pedido de prisão, mas manteve as medidas. Tá. Tá bom. Se você olhar aqui a tornozeleira, recolhimento, proibição de uso de redes sociais, e realmente não tem aqui, tá? Não tem aqui a proibição de dar entrevistas, mas aqui tem de rede social, ó. Então não dá para entender muito bem, né? Ficou um pouco difícil aqui, tá? Para entender aqui. O Bolsonaro tem que ficar muito esperto, porque isso pode ser uma armadilha para poder prender ele, né? Para poder prender ele, tá? Tem que ficar esperto aí. Bloqueia, dorme em pé. Tem um monte na live. Deixa comigo. A explicação que o advogado pediu aqui, exigiu aqui, ele não explicou novamente, né? Vamos lá. A decisão de que Moraes deu agora para Bolsonaro é ininteligível. O Chiquini está falando. Ou seja, impossível de compreender. Um parágrafo entra em conflito com o outro. Um argumento contradiz o outro. Li e reli. E não entendi nada. O português é sofrível. Né? O Chiquini acabou de postar isso agora também, que é advogado e está nesse momento, tá? Né? Está ali. E ele errou também aqui, pessoal. Já tem erro de português também aqui, ó. Tem erro de português aqui, ó. Na decisão, o povo cai matando, né? Ó, olha lá. Tá aí o erro aí de português aí, ó. Qual diversas vezes solicitei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a justiça é cega, mas não é tola, né? O erro, a meu ver aí, eu não sou muito bom de português também, mas não seria mais, né? Seria mas. Mas não é tola, né? Errou e o povo já está caindo para cima ali. Cidinha, vamos lá, Dona Maria, Edi, errou o português, ninguém consegue entender a decisão, mais uma vez, do ministro Alexandre de Moraes. Pegar uma camisa de força, colocar ele lá, anular tudo o que ele fez até agora, tá? Não dá para entender, sinceramente, o que esse ministro está decidindo. Pode ser, sim, uma armadilha aí, tá? Pode ser uma armadilha. O Sóstenes acabou de postar aqui. Ele é o psicopata de toga. Ele é o psicopata de toga. Acabou de postar aqui o Sóstenes, né? Ah, meu Deus do céu, gente. Não dá para entender, não, né? Tá bem, sinceramente, tá bem próximo ali, tá, pessoal? Tá bem próximo ali. Vamos lá. O Sóstenes acaba também de publicar aqui o seguinte: repudiamos com veemência o bloqueio das contas bancárias da senhora Heloísa Bolsonaro, esposa do Eduardo Bolsonaro. Ela não exerce cargo público, não é investigada, nem sequer foi citada em qualquer processo. Ainda assim, foi atingida por uma medida extrema, sem amparo legal. É a ditadura da toga avançando contra as famílias. Nem criminosos persegue esposas e filhos de seus adversários, mas Alexandre de Moraes rompe até com os códigos morais mais básicos, né? Que nem os criminosos fazem isso. Eu já estou falando isso já, o Cacazinho, desde ontem ou antes de ontem. Eu estou preocupado, tá? Estou preocupado
sinceramente. Eduardo fala aqui, estou proibido de postar falas do meu pai, mas posso postar as decisões do ministro Alexandre de Moraes. A juíza também, né? Ludmila, a justiça é cega, mas não é tola. Moraes Alexandre de Moraes errou. Além de cometer um erro gramatical primário de confundir mas, conjunção adversátil e com mais versos. Tá. Ela publicou aqui, todo mundo já está compartilhando aqui, mais aqui, né? Mais e mais. O pessoal está caindo para cima aqui da decisão do ministro, né? Que errou aqui. Justiça é cega, mas não é tola. Vamos ver. O Supremo Tribunal Federal está interrogando, nesse momento, em Felipe Martins, tá? Felipe Martins, o núcleo 2 e 4, viu? Tá? Então, estão interrogando eles aí. Vamos ver o que vai sair. Daqui a pouco, eu vou mandar um zap para o Chiquini para a gente poder saber exatamente aqui sobre o que está acontecendo, então, aí. O que vai acontecer, né, nessa audiência que o bicho deve estar pegando lá. Moraes voltou atrás e postou o vídeo original. Né? Vamos ver o que vai dar. Que o vídeo tinha sido editado, meu irmão. Editado. Rapaz, que vergonha essas decisões. Que vergonha. Afinal de contas, o Bolsonaro pode dar entrevistas ou não pode dar entrevistas? Pode, mas não pode publicar. As pessoas que estão ajudando o índio aí, ó, na Argentina, por favor, nos ajude, pessoal. Tá pedindo remédio, dinheiro para comprar remédio controlado, tá roçando pasto lá, quando acha, tá sofrendo o menino aí, o indígena, né? Vamos ajudar ele. Até à tarde, se Deus quiser, nós vamos ajudar ele. Lembrando que a mulher de São Paulo pagou a multa de R$5.000, já mostrei ao ministro Alexandre de Moraes, né? R$5.000 pagou, então, lá. Vocês ajudaram aí, tá? Ficou um pouco... Ah, meu Deus do céu. Vamos ler aqui, vamos ler essa decisão aqui, pessoal. Eu tô curioso, tá? Eu tô curioso, peraí. Eu tô curioso, peraí. Eu vou colocar ela na tela aqui. A decisão, então, do ministro, beleza? Para a gente ver. Eu não saberia o que falar para o meu cliente, assim, cliente, você pode dar entrevista ou não. Não saberia dizer, sinceramente, tá? Tá aí a decisão do homem. Tá aí. Vamos ver que diabo que ele tá arrumando? Olha lá. Efetivamente, não há dúvida de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, uma vez que as redes sociais do investigado, Eduardo Bolsonaro, foram utilizadas por Jair Messias Bolsonaro. Entretanto, se tratar de irregularidade isolada, sem notícia de outros descumprimentos até o momento, bem como das alegações de defesa de Jair Messias Bolsonaro, da ausência de intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento de impostos. Deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novo descumprimento, a conversão será imediata nos termos dos artigos 312. O Código de Processo Penal, conforme venho decidindo reiteradas vezes aqui. Diante do exposto, vamos lá, nos termos dos artigos 21, mantenho as medidas cautelares impostas. Então, ele não tirou nada, né? Não tirou nada. Ressaltando novamente que, dentre elas, inexiste qualquer proibição de concessão de entrevistas. Então, tá aí, pessoal, a decisão do ministro na sua tela. Vocês estão lendo a decisão do homem. Ele fala o quê? Inexiste, inexiste qualquer proibição de concessão de entrevistas ou discursos públicos ou privados
pelos mesmos fundamentos, rejeito os embargos de declaração opostos por Jair Messias Bolsonaro. Ministro Alexandre de Moraes. Então tá aí, ó. Ficou mais uma vez aí, ó. Mantenho as medidas cautelares, ressaltando novamente que não existe proibição, papapá. Sinceramente, ele vai ter que explicar isso aqui de novo. E ele deixou, ó, você pode ver que ele deixou, ó, rejeito os embargos de declaração. Ó. Ou seja, ele não conheceu ali o recurso do Chiquini, do advogado, né? Que pediu para ele explicar, né, sobre. Ele rejeita. Você pode ler ali que, ó, eu rejeito os embargos de declaração. Para ele declarar, né, e ver ali. Então, fala assim, Bolsonaro, você está permitido a dar entrevista. Tá. Então, vamos pegar o celular de todo mundo. É assim mesmo, tá, pessoal? Vamos pegar o celular de todo mundo aqui, tá recolhido. Você vai entrar dentro de uma sala, os repórteres vão estar lá, e você vai falar para os repórteres. Não precisa nem de câmera, né? Não precisa nem de câmera, porque você vai filmar para quê? Se você não pode publicar, você vai ter que filmar para quê? Então, ficou um pouco difícil agora de entender. Vamos a 10 mil pessoas para me tirar um print? Está faltando pouquíssimas. Aqui está faltando menos de 200 pessoas. Eu queria tirar um print e postar no meu Instagram com 10 mil pessoas ao vivo. Por favor, dê o joinha nesse momento agora. Eu vou entrar em contato, pessoal, com um advogado de Bolsonaro, tá? O que eu vou fazer? Vou entrar em contato com o advogado dele para fazer uma live comigo aqui para ele explicar o que ele entendeu disso, porque eu não entendi nada, o Chiquinho não entendeu nada. Ah, Marcelo, você é advogado. Sim, mas eu não entendi. E não é só eu, não. Não é só eu. São vários advogados que ninguém conseguiu entender porcaria nenhuma aqui. Então, é preciso que ele venha explicar, o advogado venha aqui falar alguma coisa. Não tem condições, não dá, porque aí ele quer armar também uma situação difícil para o próprio Bolsonaro, né, pessoal? Se você olhar aqui o Chiquini, aqui, ó, ele está falando aqui, olha aí. Não é só eu. Ah, Marcelo, você é burro. Tá bom, tá aqui, ó. A decisão, ó, o Chiquini, de Moraes deu agora para o Bolsonaro é ininteligível. Ou seja, impossível de compreender. Tá aqui, ó. Tá aqui. E ainda meteu o pau ainda ali, ó, meteu o cacete ainda ali na decisão ali, o erro, né? Tá faltando poucas pessoas aí para a gente chegar em 10 mil pessoas. Por favor, Hélio, tá curtindo, tá compartilhando. Moraes precisa de tratamento psiquiátrico. Sinceramente, eu acredito sim. E olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Os ministros já começaram a ver que ele não está bem psicologicamente. O ex-ministro já falou, Marco Aurélio, né? E agora o Fux pulou fora. Ontem a Michelle elogiou o Fux, né? Deu parabéns, estão pulando fora. Ninguém mais, pessoal, está aguentando. Deixa eu tirar o print aqui, pera aí. Pronto, obrigado, pessoal. Vocês são demais. O ministro, ele... a gente não tem que falar nem de prisão dele, tem que ser internado, né? Internado em algum hospício, porque esse cara, ele tá bagunçando com o país inteiro, pessoal. O Bolsonaro, nesse momento, ele não sabe como viver. Ah, você pode dar entrevista? Posso, mas não... Ele não sabe, ninguém sabe. Ele tá bagunçando com tudo, tá armando para poder prender Bolsonaro, é isso? Aí Bolsonaro, eu posso dar entrevista. Aí vai lá, o cara filma ele dando entrevista, aí daí a pouco posta numa rede social, o Moraes fala assim, tá preso. Né? Tá preso. Você tá preso. Né? Bolsonaro vai em culto. Nós temos foto, nesse momento, dele em culto,
e vai às lágrimas aqui no culto, né? O que está no lado direito dele eu não conheço, mas quem está no seu lado esquerdo dele, né? A nossa direita está o Magno Malta, né? Ele vai a culto e chora ali, porque não sabe o que fazer, né? Tá? Não sabe o que fazer, sinceramente, ele não sabe como vai saber, né? O ministro Alexandre de Moraes é alvo de 29 pedidos de impeachment, nós vamos falar na próxima live aqui, 29 pedidos, né? 29 pedidos, meu irmão. Pessoal, não tem um advogado aqui, eu estou olhando aqui, não tem nenhum advogado aqui que entendeu a decisão do Bolsonaro, tá? Você sabe o que Bolsonaro deveria fazer? Bolsonaro não, né? As pessoas vão fazer, eu acho, eu não estou aconselhando, eu vou retirar o que eu disse, tá? Tá? Você sabe o que as pessoas deveriam fazer? Aliás, vou retirar de novo. Vão fazer inteligência artificial de vídeo de Bolsonaro. Você vai ver. Eles vão fazer inteligência artificial de vídeo de Bolsonaro e muito em breve. E Xandão vai ficar doido. Isso vai se espalhar pelo Brasil, pelo mundo inteiro. O Xandão vai ter que prender milhões de pessoas. É o jeito, né? É o jeito. Sinceramente. E outra coisa que eu pensei também, que ia ser sucesso, tá? Pegar e as pessoas colocarem tornozeleira, tá? Tornozeleira, já fizeram de papelão, o Bolsonaro, né? De papelão. Eles estão dando entrevista com o Bolsonaro em pé ali, de papelão, né? As pessoas colocarem tornozeleira no pé, um protesto, com a bandeirinha do Brasil, com alguns nomes ali, diz eles, em apoio, Reage Brasil, se fizer, viraliza pelo Brasil afora, tá? E as pessoas fazem mesmo, tá? Fazem isso mesmo, tá? É o jeito de fazer isso, cara. Não tem jeito mais com esse maluco na presidência, né? Eu vou falar presidência, que ele que é o presidente, né, do STF, é ele, né? Já fizeram, doutor? Já estão fazendo, dona Ana? Tornozeleira aí, estão colocando? É o jeito, cara. Não tem jeito. É o jeito de fazer isso. Não tem outra... Né? Começar a fabricar tornozeleira aí descartável e as pessoas colocarem. Não tem outro jeito. Né? Não tem outro jeito. Vai para manifestação? Vai. Todo mundo de tornozeleira. Pega aqui, vai lá, coloca, vamos lá, protesto. É o jeito, cara. Não tem jeito. Não tem jeito. E a história já fala isso, que outras pessoas já fizeram algo parecido no passado, né? No passado ali. É o jeito. Tá? Eu já pensei isso, doutor, sobre a tornozeleira. Ali, ó. Né? Pode fazer que vai ser sucesso. Né? Ele é louco, mas está com a caneta na mão. Por enquanto, ele vai ser preso. Tá? Ele vai ser preso, muito em breve, uma camisa de força. Tirando um print aqui, para a gente postar no Instagram. No Instagram está aqui embaixo. Vamos para cima lá. Pessoal, a decisão dele virou uma chacota. Uma chacota, ninguém consegue entender. Tá? Chacota absoluta, né? Misericórdia. Ninguém entende. Espera aí. Bolsonaro chora ao vivo no culto ali e agradece por estar solto. E está vivo também, né? Porque a situação que estamos vivendo, né? Aqui ele está aqui, ó. Nesse momento ele está ajoelhado lá na igreja. Estamos acompanhando aqui, tá? Está lá, ajoelhado lá na igreja, agradecendo. Tá aí. Caiado diz que lá no estado dele, tornozeleira se coloca em bandido. O que estão fazendo com o Bolsonaro é inadmissível.
Caiado disse aí. Até que fim, né, Caiado? Você saiu, né, de cima do muro, né? Ai, ai. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe muito bem, Caiado. Né? Todo mundo sabe. Bolsonaro agradece. Já estão falando aqui que tem mais erros aqui na decisão do Moraes. Tá tudo errado, né? Ah, Jesus amado dele. Então, até a Globo tá metendo um cacete aqui, bro. Tá fazendo vergonha, bro. O Lula aceitaria ligar para Trump, mas exige que conversa fique restrita a questões comerciais. E não quer que fale de Bolsonaro. Ah, meu Deus do céu. Acho que a jabuticaba acabou no pé, né? Ele diz o seguinte: não quero falar de Bolsonaro, tá bom? Vamos falar de assunto comercial. Não fala de Bolsonaro comigo, não, né? Situação difícil, né? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro se declarou ao marido, ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, na Catedral da Bênção, em Taguatinga. Durante a declaração, Bolsonaro se emocionou-se e chorou. O casal estava na igreja evangélica durante a divulgação da decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Que manteve as restrições, né? Então, e nós vamos ver agora, então, nesse momento, a declaração, então, de Michele ao marido, e levou ele às lágrimas. Quer ver? Nós temos aqui, rapaz. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Perdoe-nos por esse movimento todo, nessa movimentação. Mas nós temos motivos hoje de se alegrar, sim, na presença do Senhor. Os amados irmãos de Rondônia, Vila Velha, obrigada pelo carinho, meus amados, de todos os estados aqui. Tocantins, Paraíba. Opa, desculpa. Meus irmãos de todo o Brasil, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada pela intercessão, porque nós sabemos que nós só estamos de pé pela oração de cada um de vocês. A oração dos santos que amam essa nação. Maria que te ama, tá? Até que estamos no nosso da terra, seu direito de liberdade, de expressão violada, violando até o pouquinho da Constituição. Quero dizer para você que Deus está no controle de todas essas coisas. Essa é a certeza que nós temos hoje. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece o seu coração. Torna a frisar e repetir. Nós estamos aqui por estarmos. Estamos aqui porque entendemos o nosso chamado, a nossa missão. E as promessas que o Senhor tem para a nossa nação. Está aí. A Michele, então, Bolsonaro, falando para vocês, né, sobre a decisão, que eles estavam dentro da igreja, e ali, então, foi... a decisão saiu naquele momento. Quero agradecer todo mundo que está aqui. Nós vamos explicar para vocês mais pontos da decisão do ministro que ficou confusa para todos nós, né? Essa decisão, ela é muito estranha. Eu queria perguntar a você se você já deu o joinha. Queria perguntar aí a vocês se estão ajudando o índio que está na Argentina passando necessidade, pessoal, para comprar remédio controlado. Nos ajude, por favor. Nessa chave aqui você recebe o vídeo do capitão para matar a saudade, né? O vídeo foi gravado antes das medidas, né, impostas a ele, tá? Dizer que nós estamos juntos, tá? Nós estamos juntos, se Deus quiser. Tem vários pedidos aqui de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e nós vamos falar agora, tá? Que cresce
consideravelmente os pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, tá? E não tem como mais esse homem continuar à frente do Supremo Tribunal Federal, tá? Eu acho que deveria passar por algum tipo de exame psiquiátrico e certamente vai ser internado, não tem como. Ter afastado, né, um pouco. Acho que o ministro deveria pedir afastamento, né? Deixar outro assumir ali e o Brasil voltar àquilo que era antes. Nós estamos com saudade disso. Ele não tem condições nenhuma de estar à frente da Suprema Corte e do TSE também não, né? Porque é rodízio, daqui a pouco ele vai para o TSE de novo, tá? Eu quero dizer que todas as pessoas, pessoal, que nos ajudem, mandam o comprovante, nós respondemos, hein? Quero dizer isso para você. Todo mundo aí, nesse telefone embaixo aí, que é chave Pix, a conta está embaixo também, todo mundo é respondido, nenhum fica sem respostas. Já venceu uma hora, estou indo falar do impeachment dele, do ministro Alexandre de Moraes, que me parece que já tem assinaturas nesse momento para impeachmá-lo. Eu estou indo para o outro canal. Se você ficar aí, o YouTube vai te levar agora. Vamos para lá? Vamos para lá? Fica aí que o YouTube te leva. Estou esperando lá. Forte abraço.